Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Nós queremos registrar aqui o nosso agradecimento a todas as pessoas que nos acompanham, a todas as pessoas que estão sempre junto com a gente. Lembrando a você que você pode fazer parte dessa comunidade, desse movimento que é o programa Inspire-se, participando do nosso grupo no Telegram. Então, você sempre pode estar lá no Instagram do programa Inspire-se e participando do nosso grupo do Telegram. Lembrando a você que nós estamos sendo transmitido pela Jovem Pan, Rede TV Paraná e também Panflix. Hoje o programa está inspiracional, como sempre. Nós trouxemos aqui dois assuntos muito legal, que eu tenho certeza assim, que a resenha hoje vai ser inspiracional. Nós iremos falar sobre viagens, como que você pode se inspirar nas dicas aqui que nós iremos dar a respeito de viagens. Nós trouxemos aqui um casal que é criador de conteúdo digital de viagens. Vão dar dicas inspiracionais aqui para você poder estar viajando aí, enfim, curtindo e se inspirando aqui com a gente. Nós também trouxemos aqui uma pesquisadora, a doutora Sheila Brichliari. Ela é especialista, expert em neurociência e PhD em ciências da saúde. E ela vai estar falando para a gente como que a neurociência pode nos ajudar a criar bons hábitos, além de outras curiosidades aí da área. De antemão, eu agradeço mais uma vez, e aqui no programa Inspire-se é direto ao ponto. Nós vamos direto ao ponto e eu gostaria já de apresentar esse casal que eles fazem conteúdo de viagem. Vocês podem depois segui-los nas redes sociais, @livres pelo mundo, né? Livres.no-mundo. Livres.no-mundo, vocês podem seguir, acompanhar o conteúdo digital deles. O nome deles é Karen e Wesley, esse casal que sempre nos presenteia ali nas redes sociais com lugares inusitados, viajam aí por várias regiões e hoje vai estar falando pra gente aqui a respeito de viagem e espero que vocês se inspiram aqui com a gente. Karen e Wesley, sejam bem-vindos aqui ao programa Inspire-se. Bom dia, bom dia. Show de bola. Obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade do bate-papo aqui hoje. Tamo junto, legal, cara. E assim, como que vocês criam bastante conteúdo de viagem, como que surgiu essa paixão por viagens? Como que o casal aí? Eu sei que o casal, vocês aplicam muito pegadinha entre vocês, né, pessoal? mas quem começa primeiro aí? É natural. O comunicador é o Wesley, né? Não vou deixar a bola com ele hoje. É Wesley, show de bola. Deixou sozinho, né? Sozinho nessa, né? Nada, já que eu arrasto ela junto comigo. Uhum. A paixão surgiu, acredito que pela primeira viagem, né? Primeira viagem que nós fizemos, desde então a gente nunca parou, mas a necessidade de estar produzindo conteúdo relacionado a viagens é por conta do nosso próprio trabalho. A gente já trabalha no ramo de turismo já tem pouco mais de 5 anos. E de lá para cá a gente sentiu essa necessidade de estar produzindo conteúdo e viver na prática, né, aquilo que a gente fala. Então a gente está vivendo aí o que a gente prega. Olha só, legal, cara, muito legal. Mas assim, no caso, eu acredito que as pessoas que acompanham vocês e também estão acompanhando aqui na PAN, tem curiosidade, assim, eu acredito que sempre quando a gente vai viajar, a gente faz uma pesquisa, etc. No caso de vocês, o que na hora de escolher um destino, o que chama mais atenção? Olha, para mim particularmente, acredito que para nós, né, amor? A beleza natural que o lugar proporciona, né? Sim. Quando a gente encontra, por exemplo, lugares exóticos, né? Acredito que isso que é o que mais chama atenção da gente. Legal. Então, belezas naturais. Belezas naturais, isso é fundamental. Para nós é o que chama Entendi. mais atenção. A gente contempla muito, né? A gente busca muito por belezas naturais. Legal, são vários estilos, né, de viagens.
Existe o estilo que se você tiver filhos, né, aí vai ser um estilo diferente. Geralmente as pessoas escolhem mais resorts, né? Certo. Para ficar mais num cantinho, sossegar mais. A gente já não, a gente tem um valor de liberdade muito alto, muito grande. Uhum. Então a gente busca mais esse estilo de viagem relacionado a ecoturismo, cachoeira, praia e a beleza natural do lugar mesmo. A gente busca explorar bastante, né, o lugar. Explorar ali, né? A gente não existe o certo e o errado, né? Quem faz uma viagem para estar indo a lazer e a descanso, por exemplo, para ficar em um determinado lugar, em um resort, por exemplo, ok, tá tudo bem. No nosso caso, a gente busca muito explorar o máximo que a gente consegue do lugar. Legal. E assim, vocês buscam então informações, onde que vocês buscam informações? Porque, assim, a gente sempre tem curiosidade, assim, né, em relação a isso. Por exemplo, vai fazer um planejamento para viajar. Vocês buscam informações com quem? Com gente que já foi lá? Como que é? Funciona essa parte? Com os próprios produtores de conteúdo, né? Entendi. Eu acredito que é um atalho muito grande, né? É uma ponte que a gente pega onde a gente consegue minimizar muita coisa. São vários canais hoje, né? Existem blogs, YouTube... Legal. O próprio Instagram, então são vários canais, agora o TikTok também, né? Sim. E então a gente tá... cada pessoa tem um estilo, né? Eu procuro mais em blog, YouTube, o Wesley já é mais de visão, ele gosta mais de assistir YouTube, né, amor? Uhum. E que foi por conta disso, né? Por conta de vocês também buscarem essas informações, vocês também começaram a criar conteúdo ajudando as pessoas que vão naquele local, né? Terem mais informações sobre aquele destino ali, né? Isso, para compartilhar as nossas experiências também. Legal. E assim, qual que um sonho assim de viagem assim que ainda vocês não realizaram? Que lugar aqui? A gente tem um que é viajar de motorhome pelos Estados Unidos. Eita. Pelos Estados Unidos ou? Pela Islândia. Pela Islândia. E de motorhome, né? Porque daí a gente já leva a casa nas costas, passa ali uns 10, 15, 20 dias. É mesmo? Esse é o nosso sonho, a princípio, né? Claro que a gente quer conhecer vários outros lugares, a gente ainda não conhece fora do países assim, fora que não seja o Brasil. A gente tem vários sonhos, mas a princípio é esse, né, amor? A princípio cada vez, né? Esse daí. Inclusive, se vocês quiserem sortear assim, essa viagem aqui. Mas já teve alguma viagem que vocês fizeram assim, vocês estavam com expectativa e aí a viagem superou as expectativas em algum lugar? Sim. Teve... Bom, para mim, acho que Natal surpreendeu muito. Superou bastante a expectativa, não só com relação ao lugar, né, mas até mesmo com relação às pessoas. Lá parece que não existe dia ruim. É mesmo? Parece que em todo lugar que você vai, né, o atendimento, seja num restaurante, numa recepção de hotel, geralmente quando a gente chega em um determinado lugar e a gente fala assim, poxa, acho que essa pessoa não tá num bom dia hoje, né? Lá a gente não percebeu isso, parece que todo mundo tá num dia bom. Porque além deles sorrirem muito, eles fazem você sorrir. Legal. Então é um lugar que surpreendeu demais e superou a expectativa. Não só Natal ali, mas toda a região ali do Rio Grande do Norte, que a gente conheceu ali algumas cidadezinhas próximas também, mas... Todo o pessoal ali, nossa, teve uma recepção muito boa. Legal. E quem vai para Natal? Vamos supor, a pessoa está pesquisando lá, achou o programa Inspire-se, né, na internet. E, no caso, ela quer receber orientações de passeio. Uma dica, assim, eu sei que tem bastante coisa para dizer, mas, assim, se vocês fossem resumir para a pessoa que vai lá, o que vocês indicariam? Um atrativo? Um atrativo, eu gostei muito do... Passeio com emoção de bug. Nossa, esse aí não tem como não fazer, né? Com emoção ou sem emoção? Com emoção sempre. Com emoção sempre. Passeio de bug? Nas dunas de Genipabu, na verdade. Olha só. É muito emocionante, assim, tem muitas dunas e
bastante ondulação, bastante... Que legal, hein, um percurso bem gostoso, bem divertido. Aí, show de bola. Porque, assim, tem toda essa parte legal, né? Gostosa, assim, do passeio e tudo mais. Mas, assim, vocês já passaram algum perrengue? Tiveram algum perrengue? Tipo, caramba, nossa, era pra ser bom, mas aconteceu. Já aconteceu isso? Nossa, vários, né? Pra quem tá na estrada, quem tá viajando, sempre já tem que estar preparado, né? Pra passar por isso. Tem uma lista bem extensa aí de perrengues. É mesmo? Tem bastante. E, tipo, o que vocês acham, assim, que a pessoa tem que tomar cuidado, assim, nesse sentido? É perrengue, assim, que dá pra evitar ou, infelizmente, ou não dá pra evitar? Porque tem coisa, né, que não dá pra evitar. O perrengue em si são coisas que acontecem inesperadas, né? É um imprevisto. Eu já atolei carro na areia. Sim. Já teve uma situação em São Bento do Sapucaí, né, Mar? Aquilo acho que foi um dos perrengues maiores que a gente passou. Lá foi uma sequência de perrengues, né? Que lá eu perdi drone, enroscou na araucária. Sério? E lá a gente ficou defumado na pousada que a gente ficou hospedado lá. Vixe. Defumado assim, porque a lareira ela nos deu um trabalhinho muito grande, tipo pegar até extintor lá. Sério? Caraca. Foi bem... Nossa. Foi um perrengue, mas foi divertido. Já ficamos sem combustível no meio da estrada, de madrugada. Nossa. Porque não tinha posto perto, aí a gente vai na fé, né? Mas aí, tipo, vamos supor, já vou aproveitar. Tipo assim, a pessoa, se acontecer esse perrengue aí, como que a pessoa resolve? Tem que ligar pro pessoal responsável do pedágio, é isso? É, né? A princípio, pra guinchar, né? Tem que ligar, né? Só que o Wesley foi andando sozinho mesmo. Mas o duro se tivesse foi né? Aí piora. Foi o caso. Não tinha mesmo. Foi o caso. Não tinha, era de madrugada. Gente do céu. Foi assim, eu andei uma boa parte, né? E logo depois eu consegui uma carona até o posto. Tanto de ida quanto de volta. Aí deu uma amenizada. Deu uma amenizada. Caraca, não é passar por cada coisa, né? Mas assim, o que você acha que as pessoas têm que tomar cuidado? Né? Tipo, olha, na hora de for viajar? Na hora de viajar, eu acredito que uma informação bastante relevante é você tentar formalizar tudo por e-mail. Tudo que você for contratar, seja uma hospedagem, um pacote de viagem, tudo que você puder formalizar, eu acredito que é uma informação muito relevante porque você não tem imprevistos, né? Sim, sim. O que foi acordado está ali no e-mail, não tem como voltar atrás. E a gente sentiu isso muito já na pele. A gente já passou por várias situações bastante constrangedoras com relação a isso, até o ponto da gente começar a colocar isso em prática. Né? A partir do momento que a gente começou a colocar isso em prática, a gente não teve mais esse problema. Formalizar, então mandar um e-mail para a agência ou para o responsável pela viagem por conta dessa formalização. Até mesmo se for por agência, né? Porque a agência, ela intermedia, né? Sim. A gente acompanha alguns casos aí, tem pessoas que chegam no local e não tem a reserva feita. Certo. Então, o ideal é que a pessoa tenha certeza, né? Entre em contato com o hotel, mesmo que foi a agência ali que intermediou tudo, é interessante ter certeza, entrar em contato com a companhia aérea, com o hotel e ter certeza da viagem. Imagina, uma lua de mel, chegar lá e não ter a reserva pronta. Aconteceu esses dias, eu vi alguém que aconteceu isso e é bem complicado. É bem complicado, né? Então, interessante. E assim, eu acho que também um dos pontos, né, fundamentais nessa questão de viagem é economizar. Que dicas vocês dariam assim para a pessoa economizar na hora de viajar? Olha, a primeira dica é acessar a página do Livres no Mundo lá, acompanhar a gente. Aí, ó, tá certo, olha lá, livres.mundo, né? Livres.no mundo. Ponto no mundo, aí. Para se economizar, eu acredito que é a antecipação, né? Esse é um dos pontos mais relevantes. Tem que se antecipar, se organizar com antecedência, porque o quanto antes você consegue melhores preços, né? Esse planejamento também. Questão do planejamento. Legal. Outra coisa que a gente propõe é não seja um turista em um ponto turístico, né? Você pensa como as pessoas nativas, pessoa que mora no lugar. A pensar como uma pessoa nativa. Porque, por exemplo, você vai para uma praia hoje, ao invés de você almoçar na beira da praia,
Você pode almoçar, por exemplo, uma quadra para trás. Você vai economizar 40%, talvez até 50%. Sério? Né? Então, é uma dica bastante relevante também. A gente economiza muito com alimentação. E negociar os preços também, os passeios. Porque quem mora lá, né, o custo de vida, vamos dizer assim, o preço que eles propõem para os turistas é bem mais elevado para quem para quem é turista, né? Então vamos supor, se eu sou nativo, eu sei os pontos específicos que eu vou pagar mais barato. Exatamente. Né? Se eu moro em Balneário Camboriú, por exemplo, eu não vou almoçar na Avenida Atlântica. Né? Eu sei os lugares que pode proporcionar um preço melhor. Né? Então, é basicamente isso, é pesquisar, né? E tá pensando ali como alguém que mora no próprio lugar. Legal, essa dica é muito boa, hein? Muito boa mesmo. E assim, eu acredito que tem muitos lugares que a gente pode explorar, assim, de vocês já viajaram várias regiões ali, né? Mas assim, o nosso tempo aqui, ele é limitado, mas eu queria que vocês dessem uma mensagem especial aí, já que o propósito aqui principal do programa Inspire-se é inspirar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem nos acompanha. Legal. Olha, deixar uma mensagem para quem não viaja, para quem não tem o hábito de viajar. Né? Hoje, a viagem é muito importante, né? E a gente fala muito de empatia hoje em dia, a gente vê muito se falando de empatia, né? Mas a mensagem que eu deixaria é ter empatia consigo mesmo. Legal. Se permita, se presenteie. A viagem ela é um presente. Né? E eu costumo dizer para os meus clientes, por exemplo, sempre numa apresentação, que a viagem ela é uma faculdade que não existe universidade nenhuma. Olha só. Porque o conhecimento que a gente adquire, né, a experiência que nós temos é única. E ninguém te tira. Então, se permita, né, mergulhar nessa faculdade da vida aí. Legal, cara. Show de bola. Você vê que aqui, pessoal, o nosso objetivo é inspirar e você vê que sempre a gente extrai aqui essa resenha inspiracional, né? E eu gostaria de agradecer o Wesley e a Karen. Já no final do programa já vai deixar certinho ali o contato e tudo mais. E eu já passo aqui a bola, porque aqui é conteúdo pesado, conteúdo inspiracional. E eu já passo a bola aqui, já mencionei ela no primeiro momento aqui do programa. E eu gostaria de apresentá-la novamente aqui. Hoje nós, como você foi informado, nós iremos também conversar sobre neurociência. Como que a neurociência pode nos ajudar a criar bons hábitos e também outras curiosidades aqui da área. Então, o nome dela é Sheila Brichiliari, ela é expert em neurociência e também PhD em ciências da saúde. Eu gostaria de agradecer a presença dela aqui, agradeço a disponibilidade de estar reservando um horário para estar conversando com a gente. Obrigado, viu, doutora? Bom, é um prazer, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar disso daqui, ó. Vou levantar aqui para todo mundo ver. Pode mostrar aqui, show de bola. Cérebro, né? Então, a neurociência, ela está sendo muito falada ultimamente, né? Há um tempo atrás, as pessoas não ouviam tanto falar em neurociência. E por último, eu não sei se por conta da mídia ou por conta das redes sociais, ela começou a ser bem colocada e todo mundo ouve um pouquinho, né? Sim. É neuromarketing, neuroarquitetura, neuropsicologia, né? Verdade. Tudo tem um neuro aí, mas por que disso? Né? Por que todo mundo está falando sobre isso? Bom, a neurociência, ela estuda o sistema nervoso central, né? Mas a gente não vai falar dele nesse aspecto, a gente vai falar dele como cérebro, né? E o cérebro, gente, é uma caixinha de surpresa. O cérebro ele pode... todo mundo fala assim, nossa, o cérebro tem muita função, é por conta dele que a gente fala, que a gente vê, né? Todas as funções cognitivas está relacionado com o cérebro, né? Sim, sim. É verdade. Só que, digamos assim, que ele pode ser, aparentemente é seu amigo,
mas o cérebro pode ser o seu pior inimigo. É isso. Entende? E aí a gente vai entender um pouquinho desse universo do cérebro. Por que que o nosso cérebro é assim, né? Olha só, então, interessante. Desde a gente relaciona muito o cérebro com nossos ancestrais. É uma linha, né, que a gente fala. Então, lá, naquele ambiente hostil dos nossos ancestrais, era um ambiente hostil em que ele não sabia quando que ia comer, quando ele ia dormir, né? E ele se sentia o tempo todo ameaçado. Por quê? Porque era um ambiente hostil. Então, o nosso cérebro, ele acostumou a focar no negativo. Entende? E isso é enraizado desde lá, né? Então, vou fazer uma analogia aqui, tá, Altair? Sim. Por exemplo, você acordou, teve uma manhã maravilhosa, produtiva, né? Incrível, você recebeu boas notícias, mas chegou no fim da tarde, você recebeu um e-mail. E esse e-mail foi alguma crítica, alguma coisa que veio do seu superior, alguma coisa fictícia, assim. Sim. Quando você retorna para sua casa e você vai contar para os seus pais, para os seus familiares, para sua esposa, como foi seu dia, o que você foca? Você foca no e-mail negativo que você recebeu e você esquece tudo o que aconteceu de positivo no seu dia. É verdade, né? A gente já coloca a energia toda. E por que isso? Porque nós estamos acostumados a valorizar o negativo. Por que que isso acontece? Quando nós focamos o lado negativo, nós visualizamos como se fosse uma ameaça. Né? Então, nós estamos em alerta o tempo todo. O nosso cérebro, ele manda química. É um processo químico. Né? Para a gente ficar em alerta, para a gente ficar pronto para correr, pronto para lutar, pronto para fugir, a gente tem que estar em alerta. E quando a gente está fazendo uma viagem, por exemplo, você está lá no relax, aí é um assunto que se encaixou, né? Sim, Você não está em alerta, você está com um mecanismo de relaxamento, que a gente chama de parasimpático, né? Olha só. E aí, o que acontece? Você não se sente ameaçado, então você não foca aquele momento. Então, uma dica para a gente guardar os momentos positivos é como se você usa aí nas viagens, gente. Como se você fechasse os olhos e tirasse uma foto daquele momento. Porque você vai trazer internamente um registro. Olha só. Né? Porque no lado positivo a gente não tem todos esses neurotransmissores ativados para isso. A pessoa, ela tipo assim, ela lembrar daquele momento? É isso? Exato. Para quê? Para trazer essa imagem para dentro de você. Para trazer uma química dentro de você para o positivo. Porque ele está em relax, ele não está interessado em guardar aquela emoção. Né? Legal. Agora, no negativo, você está em constante alerta. O olho dilata, quando você se sente ameaçado, quando você está com medo, por exemplo, a pupila dilata, você tem taquicardia, né? Então, são coisas que diferenciam aí nosso dia a dia. Entendi. E por que esse negativo? Porque das nossas 7 emoções primárias, só uma é positiva. Sério? Sério. A 7, lembrando seria... seria raiva. Raiva, tristeza, medo, nojo. Deixa eu ver se tem também... Raiva, tristeza, nojo, desprezo... Surpresa... e a alegria. Só a alegria que é o positivo. Né? Então, o nosso cérebro ele foi estruturado para viver essas emoções. Eles são as 7 emoções primárias. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender o que é o cérebro para a gente poder saber se portar. Né? É interessante isso, né? Porque daí você sabendo... Vamos supor, quando você conhece o teu carro, vamos dizer assim, beleza, as potenciais do teu carro, você consegue tirar o máximo dele, né? Exato. E acredito que a gente está trazendo com essa proposta mesmo, assim, sabe? Do pessoal conhecer mais, né, do cérebro aqui e, utilizar o potencial máximo que ele pode
proporcionar, né? Você é uma grande pesquisadora, professora, né, nessa área. E assim, no caso, a neurociência para hábitos. Vamos supor, estamos no começo do ano, o pessoal quer formar bons hábitos, quer ter bater meta ou, né, melhorar ali a performance. Que dicas você daria para essas pessoas, doutora? Começo do ano é incrível para isso, né, gente? Porque a lista é enorme, né? Uhum. Mas o que é o objetivo do cérebro? O objetivo do cérebro é manter a sobrevivência. Uhum. Então, para manter a sobrevivência, que vem lá de trás dos ancestrais também, a gente precisa economizar energia. Economizar energia. Então, por que nós criamos hábitos? Hábitos são criados para a gente economizar energia. O cérebro é muito esperto, então ele economiza energia para quando você passar por uma situação de ameaça, ele está pronto para agir, né? Então, os hábitos, eles são constituídos desde quando nós somos pequenos, pelos nossos hábitos de casa, do que a gente vê, ouve e sente, né? E aí você já vai formando os hábitos, né? Então, hábito de escovar o dente, você nem pensa, você já vai lá e faz. Uhum. Quando você dirige, né? Você já dirige, você vai lá e vai. Você não fica pensando, vou ligar aqui, vou apertar o botão, vou colocar o cinto, vou engatar quando é com marcha, né? Vou engatar a primeira, né? Uhum. É automático. Então, porque para ele não ficar gastando energia. Só que um hábito já constituído, ele faz isso, mas a gente tem hábitos constituídos ruins, né? Então, é muito difícil você mudar hábitos ruins para bons e adquirir novos hábitos. É mais difícil? É mais difícil. Por quê? Porque o cérebro, ele te bloqueia. Sério? O cérebro, ele não gosta de incerteza, Altair. Sério? Ele prefere viver no ruim do que experimentar uma coisa nova. Então, esse conhecimento do cérebro é importante para a gente saber, olha, é difícil no começo, precisa de constância. Porque aí depois ele vai acostumar. E aí ele vai falar, opa, isso daqui não me oferece perigo. Isso daqui tá confortável para mim. Então, por isso que a maioria dos novos hábitos, ela não é o tempo só em si, é a constância, né? Então, vamos fazer um exemplo aí. Academia. Todo mundo sofre com começar a fazer academia. Por quê? Porque o cérebro quer ficar no sofá, ele quer ficar no quentinho, no gostoso, no prazeroso, ele quer ficar no celular. Porque aí entra outras coisas, né? Que são os neurotransmissores, né? A gente tem toda uma química dentro da gente. E aí a gente tem que saber lidar com tudo isso. Neurotransmissores... Então, no caso, eles que são responsáveis ali por boa parte dos nossos hábitos. Um neurotransmissor importante, dopamina. Dopamina. Dopamina é o hormônio, vamos colocar como um hormônio, que dá a sensação de prazer. Por que a academia não nos dá prazer? Porque a gente vai colher o benefício dela depois de muito tempo. O que dá prazer momentâneo? Ficar no celular, né? O que dá prazer momentâneo? Comer um chocolate. O que dá prazer momentâneo? Viajar, né? Sim. E não guardar o dinheiro para o futuro, né? Sim. Mais ou menos isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar, aprender que grandes metas a gente tem que quebrar em pequenas. Micrometas. Micrometas. Exato. Porque quando você cumpre uma micrometa, você libera dopamina. Se você pensar no todo, é muito difícil de você chegar. Entende? Então, o segredo é você fazer um planejamento, né? Do seu dia, da sua manhã, por exemplo. Interessante que você está colocando aí. Porque, no caso, a pessoa geralmente, a maioria, cria uma meta. Sei lá, a pessoa, ela quer ser milionária ou quer... milionária não é uma meta muito, né? Mas quer ganhar tanto, né? Ou quer emagrecer tanto. E daí, por exemplo, a pessoa quer emagrecer 10 quilos ou 20 quilos. E aí ela vai buscar essa meta, só que daí ela desanima. E exato. Aí que você colocou de fazer pequenas metas, né? Porque daí ela, por exemplo, ela tá querendo emagrecer, né? Vamos colocar aqui esse exemplo. Aí ela
vai começar a academia, só que daí, na academia ela perde o quê? 200 calorias, 300, daí ela fala, poxa, tô bem muito longe do meu objetivo, né? E daí ela fica desanimada. Desanima, a motivação, ela é como se fosse uma bateria de celular, acaba, né? Então a gente tem que saber, por isso que tem que entender o cérebro, né? Então se você coloca lá, eu vou perder, eu vou continuar a academia, e quando que você vai começar a ver resultado? Depois de meses. Né? Se você ficar pensando que vai perder 2 quilos, 3 quilos, às vezes na primeiro mês, não vai acontecer isso, né? Então, você tem que dar micro metas, né? Para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, né? E aí, isso tudo faz parte da nossa química. E tem muita gente aí, eu quero começar uma faculdade, eu quero começar um curso novo, eu quero começar alguma coisa, mas não tira do papel. Porque pensa no todo. Vou fazer uma faculdade, mas vai durar 4, 5 anos, né? Eu preciso guardar dinheiro, mas, nossa, para mim guardar dinheiro vai demorar muito tempo, né? Sim. Então, a gente precisa colocar a nossa vida sobre um planejamento em que a gente consiga essa dopamina, que esse sistema de recompensa no nosso dia a dia, para a gente tirar nossas coisas do papel. Então, é fazer pequenas metas, né? Então, o segredo, então, é sonhar pequeno. É sonhar grande, mas tendo no seu dia ali as coisas pequenas para você chegar ao grande. Pega o corte, hein, André? O segredo é sonhar pequeno. Então, é sonhar grande, mas fazer pequenas metas. Pequenas metas, porque aí você consegue ter esse estímulo para continuar. Né? E os neurotransmissores, muito conhecido também é a serotonina. Que é muito... o que a gente ouve falar aí no nosso dia a dia? Quem aqui não conhece alguém com depressão? Né? Sim. Fulano de tal tem depressão, na minha família tem depressão, um amigo tem depressão. Então, a falta de serotonina, que a gente considera o hormônio da felicidade, também é uma coisa que nós temos que saber lidar. E não é só o cérebro que produz a dopamina, é o cérebro. Sim. A serotonina, a gente é produzida no intestino. No intestino? No intestino. Então, a gente tem que cuidar. A gente chama o intestino de segundo cérebro. Nossa, que interessante. Isso então, saber o que come, né, para a produção da serotonina, né? Então, por exemplo... o segundo cérebro, isso é interessante. Então, eu já ouvi falar a respeito disso. O intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Ele é chamado. E muita gente não cuida da alimentação, fica com prisão, né, de ventre. Tudo isso prejudica um pouco, né, tudo que você está falando aí, produção, né? Então, você tem que saber o que come e tem que saber o que não come também, né? Então, a serotonina, você tem que comer, por exemplo, uma coisa que todo mundo gosta que produz serotonina, eu vou pro lado bom, tá? Sim. Chocolate, vinho, por exemplo, produz serotonina, né? Todo mundo vai falar, um pouquinho de vinho, né? Por quê? Porque produz serotonina. Mas os alimentos mais do nosso dia a dia é carne, peixe, ovo, algumas frutas, como abacate, abacaxi, né? E, doutora, eu vou te colocar um desafio aqui. Eu nem coloquei na pauta, mas... Vamos lá! A gente gosta de um desafio. Vamos lá, o cérebro aqui tá, ó. Não, mas assim, essa pessoa... quer ingerir alimentos para turbinar o cérebro, para ter melhor performance em relação a intelectual, utilizar melhor o cérebro. O que você daria de sugestão de alimentos? Esses que eu falei, né? Chocolate amargo, Não, isso? o chocolate é aquele que a gente dá uma escapadinha, o chocolate e o vinho. É o que a gente dá uma escapadinha porque eles são sinônimos de serotonina, né? Certo. Mas é basicamente isso, né? Carnes, peixes, coisas que a gente já ouve falar, a gente já sabe, na verdade, né? Essas coisas. E frutas. Mas o principal também é você não comer coisas ruins, porque vai anular tudo que você come de bom. Por exemplo, o trigo. Se você come tudo isso que eu falei, mas come muito pão, come muita massa, anula a absorção da serotonina. Sério? Sério. Porque a massa também ajuda a ter prisão de ventre, né? Ou ficar estufado e tudo mais. Isso também. prejudica um pouco a performance. Em relação aos receptores ali, vai anular o efeito, né? Então, e tudo isso tem a ver com os nossos hábitos, com as coisas que a gente faz. A procrastinação é uma coisa que está
ligada totalmente ao cérebro, né? Então, tem algumas dicas aí, Altair, interessante, né? Quando a gente acorda, aí a gente tem uma agenda, por isso que tem que ter uma programação. Essa programação, eu preciso começar resolvendo o que é mais importante, o que é mais prioritário no seu dia. Porque a tendência é que, com o passar do dia, a gente perde muito motivação, começa a surgir problemas, né? Alguém liga, alguém fala alguma coisa, você vai ficando cansado. E aquilo que era de mais prioritário para você resolver, se você deixa para o fim da tarde, o que vai acontecer? Você vai acabar, falar, estou muito cansado hoje, eu vou deixar para amanhã. Né? Sim. Outra coisa interessante no mundo dos negócios, conhecendo o cérebro cansa, né, com o dia. Nunca fechar um negócio no final da tarde. Você já está cansado, você já não está atento aos detalhes. Né? Esses detalhes são primordiais para o cérebro captar alguma coisa e você está cansado e aí você fala, tá tudo bem, né? Então não é recomendado, a neurociência não recomenda fechar negócios à tarde. É mesmo? Por conta disso. Né? Então a gente tem que trabalhar assim, acordou, resolva o que é mais importante no seu dia, né? E depois você parte para outras coisas. Encarar o mais denso no começo. O que faz mais sentido para você? Qual que é a sua prioridade do dia? Porque a gente tem inúmeras prioridades, né? Mas o que é mais prioritário para você no dia? Legal, né? E legal. comece por aquilo lá, que provavelmente vai ser o mais difícil também de você fazer. Interessante, são dicas valiosas. Nós sabemos que tanto a doutora Sheila quanto o doutor Adriano também, que esteve aqui com a gente, né? Vocês realizam aí workshops, realizam palestras, né? Consultorias, e está falando aqui de forma exclusiva aqui um conteúdo que é resultado de pesquisa, resultado de estudo, resultado ali de muita bagagem, trazendo para a gente aqui de forma exclusiva aqui para o programa Espírita aqui na Jovem Pan. E trouxe aqui várias dicas valiosas, eu aprendi bastante. A neurociência e a inteligência emocional está muito ligada também, né, doutora? Muito, porque a inteligência emocional, ela vai dar suporte para todas essas coisas que eu estou falando do cérebro. Porque o cérebro, ele é uma pecinha difícil de lidar, né? Sim. E a inteligência emocional vai trazer isso para você. Vai trazer o controle das emoções, né? Porque nós temos... Dentro do cérebro, nós dividimos o cérebro em 3 partes, né? A parte mais primitiva, que a gente chama cérebro reptiliano, que é responsável, que é pelo nosso instinto de sobrevivência, medo, né? Essa parte de ameaça, né? Uma das coisas, né? Nosso cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que todo mundo está estudando agora. Por isso que todo mundo está interessado na neurociência. É mesmo? Porque hoje não se contrata mais só por aptidão ou por a pessoa, o conhecimento dela, não é só mais por currículo. Não é só mais pelo título, vamos dizer assim? Não, hoje se contrata pelo comportamento, como que a pessoa reage a isso, né? Então, estudar as emoções é extremamente importante. Né? Então, as empresas estão muito interessadas nisso. E nós temos a última parte do cérebro que só nós humanos temos, que é a parte mais recente do cérebro, que a gente chama de neocórtex, que a gente também costuma falar de novo cérebro, que é a parte aqui frontal da nossa cabeça. Legal. Né? Isso que nos diferencia dos outros animais, porque é a nossa capacidade de raciocínio, de pensar, de analisar, de contar historinha para você mesmo, para os outros, de mentir, né? A parte mais... Tudo nessa região, então, aqui está concentrado isso daí, raciocínio, pensamento crítico. A gente chama de CPF, né? Córtex pré-frontal. É o último lado evolutivo do cérebro, é essa parte, né? Nossa. E essa parte límbica, que é o cérebro emocional, que a gente chama, né? É a responsável por ser o cérebro mais verdadeiro. Já ouviu falar de análise não verbal? Sim, né? Sim, linguagem corporal, né? Isso. Então, o cérebro emocional que denuncia isso. Olha só. Né? Então, por isso que quando você está sendo entrevistado, fazendo ali uma análise polígrafo ou uma investigação,
aquelas pessoas especializadas em avaliar o seu comportamento de acordo com os seus gestos, ela vai conseguir perceber algumas coisas, porque o cérebro emocional, ele é o cérebro verdadeiro, ele denuncia. Né? Interessante isso daí, né? Esse é um assunto que começa a cavar, ele tem muitas ramificações. Dá pra gente aplicar, como que a gente poderia aplicar isso para relacionamento, para business, para também na questão de business também, né? Entrevista de emprego, etc. Questão espiritual também, enfim. Um exemplo, né? Em 2017, a Microsoft, ela conseguiu, a empresa, né? Ela colocou a neurociência aí para os seus funcionários, né? Para trabalhar com seus funcionários. O que eles visualizaram? Que o funcionário, ele precisa de autoconfiança, ele precisa de criatividade. E o que eles fizeram? Eles colocaram os superiores mais em contato com as pessoas que têm cargos mais baixos, né? Sim. E essa relação, essa troca faz com que as pessoas sintam-se motivadas, mais confiantes e produzam mais. Olha só. Né? Então, as empresas já sacaram a importância da neurociência e da inteligência emocional no ambiente de trabalho. É super errado hoje a gente avaliar a produtividade só por aquela entrega, aquela lista. Você fez isso, né? Você produziu aquilo, mas tem todo um outro contexto aí por trás. E as empresas já estão sacando isso. Interessante, né? Então, as empresas, elas adquirem uma melhor performance, colocando ali como prioridade também a neurociência, né? Aplicando ali um treinamento entre os seus colaboradores, etc, né? Exato, por isso que muitos grandes empresas aí, elas contratam, né, pessoas, palestrantes, treinadores que lidam com inteligência emocional para trazer esse gás, assim, para os funcionários. Sim. Né? E aí a produtividade, ela está totalmente atrelada ao cérebro. Né? Porque a tendência é a gente deixar de fazer para economizar energia, porque o cérebro quer a sobrevivência, como eu já disse. E quando você estimula a fazer uma lista, por isso que no final do ano todo mundo faz lista, Sim. Mas vai perdendo a motivação, porque não sabe trabalhar, né? Não sabe colocar as micrometas, né? Não faz aquela persistência, não tem a persistência de continuar. Legal. Então, nós desistimos, a tendência é desistir. Interessante, né? É interessante esse bate-papo que a gente consegue fazer uma autoavaliação, né? E também pode estar se conhecendo mais, né? Conhecendo o cérebro e entendendo o potencial para tirar sempre aí a melhor performance. Mas falando em performance, para finalizar, quais dicas você daria assim para a pessoa ter uma melhor performance, doutora? Uma das dicas é essa que eu já falei, que é você começar o dia priorizando o que é mais importante e o que demanda mais energia, né? É você ter uma lista de metas para a semana e para o dia, né? Você, às vezes, quer introduzir um novo hábito, você já tem um hábito. Então, assim, depois de comer uma fruta, eu vou tomar um copo de água. Né? Você não, por exemplo, você tem dificuldade de tomar água. Então, depois daquele hábito que você já tem de comer uma fruta, você vai introduzir um novo hábito. E assim você vai acostumando, né? Então, é uma das dicas. Legal. E fazer sempre aquele 1% mais. Sabe aquele... Todo mundo fala? Vou fazer aquele meu 1% melhor, vou fazer aquele meu 1% com mais constância. Sim. A academia, por exemplo, Altair, não é uma coisa que às vezes você acostuma a fazer o exercício, mas às vezes no começo você nem precisa ir lá e fazer o exercício. Você vai, sente a vibe, fica lá olhando, faça o trajeto para o cérebro ir acostumando. Né? Às vezes você não precisa lá se matar de fazer o exercício, você primeiro vai com a rotina. O que é hábito? É fazer as coisas de forma repetitiva, de forma repetida. Então, quando você alimenta o cérebro com repetição, você acostuma. Entendi. Olha só. E aí é o segredo
do sucesso, digamos assim, é o plano de emprego que você quer, o curso que você vai dar, que você vai tirar do papel, Muito né? legal. É pegar aquele 1% ali cada dia. Muito legal mesmo, muito legal. E assim, bateu uma curiosidade. Se fosse para indicar um livro desse universo, assim, qual que você Como a indica? gente está falando muito de hábito, né? Eu gosto muito do livro que chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Isso. Olha aí, pessoal. Hábitos Atômicos. É um bom livro, um bom Deixa eu, ponto assim, de deixa eu só- ponto de partida, né? Eu vou conferir aqui, porque vai que eu falei o título errado, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acredito que... Porque eu também já tive contato com É esse mesmo. Hábitos Atômicos. Isso, é um ótimo livro. Lá vai estar explicando sobre essa parte do cérebro, sobre como você adquire um novo hábito e você deixa de ter um novo hábito. Vou dar um exemplo clássico aqui, Altair. Celular. Celular é o que rouba nosso tempo no nosso dia a dia. Aham. Então, você deixa de produzir por conta do celular. O que você tem que fazer? Você tem que levar o celular para longe de você. Você vai colocar ele em outro cômodo da casa e vai ficar ali produzindo. Porque a nossa tendência é quando escuta um barulhinho, quer ouvir o que é. E isso acaba com a sua produtividade. Você deixa de ter foco, você deixa de ter atenção. E para você retomar essa atenção, às vezes vai demorar muito tempo. E aí você deixa de ser produtivo. Né? Então, esse livro, ele ensina muitas coisas relacionadas a isso. A como você conquistar um novo hábito e como você deixar de ter um hábito ruim. Né? Então, o hábito ruim, você tem que tornar ele difícil. O hábito bom, você tem que tornar ele fácil. Por exemplo, eu quero começar a fazer academia. Quantas pessoas não fizeram essa promessa no final do ano para o começo do ano? Que academia que eu vou fazer? A mais top da cidade, que eu tenho que pegar o carro e andar 10 quilômetros? Errado. Errado. Você tem que fazer a academia que é mais próxima, que você é seu caminho. É verdade, né? Porque a sua tendência é ter dificuldade para ir. Então, já é um plano que corre o risco de falhar. Olha só, é verdade mesmo, porque a gente escolhe, já aconteceu comigo já, eu escolhi uma academia muito longe e aí desanimei por conta de ser muito longe. E eu não sei como que a gente tá de tempo, aí você me fala, né? Que aí eu... A gente tem mais 3 minutos. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho de criar novas conexões neurais. Certo. Nós aprendemos muito quanto criança, mas a nossa vida inteira nós aprendemos. A gente produz neurônio no decorrer da nossa vida. A gente perde neurônio e produz neurônio. Só que nós precisamos desafiar o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele precisa ser desafiado constantemente. Então, a gente recomenda fazer coisas simples do dia a dia. Tentar escovar o dente com a mão esquerda, pegar a caneta e fazer alguns exercícios ali com a mão esquerda, pegar outros trajetos na sua cidade para te desafiar, para criar novas conexões, novos aprendizados, um curso de dança, um curso de, sei lá, do que você tem interesse, que às vezes você não fez na vida, uma aula de dança, um balé aí adulto. Tudo que a gente coloca o nosso cérebro para viver a experiência, as viagens que eles falaram aqui, cria muitas sinapses, cria muitas novas conexões. E isso é uma saúde para o cérebro, porque você vai estar utilizando a maior parte dessas conexões neurais e vai estar estimulando novas produções de neurônios, né? Então, a gente recomenda até para as pessoas que estão aí indo para a terceira idade, a fazerem isso, né? Por que a gente oferece para eles palavra cruzada, por exemplo? Né? É para estimular o cérebro. Então, desafie seu cérebro. É o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Legal. Fica aí, não é? A mensagem central: desafie o seu cérebro. Não é? E coloque essas dicas que foram colocadas aí, né? Depois conta para nós aí como que você está se sentindo.
Beleza? Pessoal, estamos chegando ao final aqui do programa Inspire-se e eu gostaria de agradecer os convidados aqui especiais que esteve conosco aqui nesse movimento, né? Nessa resenha inspiracional que nós temos sempre como objetivo trazer inspiração para você. E eu gostaria de agradecer primeiramente aqui o casal, criador de conteúdo digital de viagem, Karen e Wesley. Muito obrigado aqui por vocês terem nos ajudado aqui no programa Inspire-se. Nós que agradecemos. E vocês podem falar como que as pessoas podem encontrar vocês, né? Fala aí dos serviços, fica à vontade. @livres.nomundo. Uhum. Lá a gente está levando bastante dicas e informações de viagens. Legal. E a gente acaba se tornando um atalho aí, né, para que as pessoas vão fazer as suas próximas viagens. Legal. Logo mais também a gente vai estar produzindo conteúdo no YouTube. Olha, show. Logo a gente está por lá também. Show. E é isso. Legal, cara. Legal. Show de bola. Obrigado aí, viu, por estar nos ajudando aí nesse movimento aí, que é um movimento que a gente vai construindo, cada vez mais gente vai se atrelando ao movimento, com o objetivo aí de inspirar o máximo de pessoas possíveis. Tá? A gente que agradece o convite, Walter. Opa, gratidão. E também gostaria de agradecer aqui a presença especial da doutora Sheila, que reservou um espaço também aí para estar falando com a gente aqui no programa Inspire-se. Doutora Sheila, muito obrigado por você ter nos ajudado. Eu que agradeço de falar uma coisa que eu gosto muito, que é o cérebro e como ele é importante no nosso comportamento, como que é importante a gente aprender com ele para o seu sucesso, para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Então, vale muito a pena depositar aí uns minutinhos para entender melhor o cérebro. Legal. E como o pessoal pode te encontrar, viu, doutora? Deixar o telefone ou, no caso, o Instagram? Eu faço bem pouco conteúdo ainda no Instagram, né? A gente acaba se limitando aí muito com os afazeres de outras coisas, área acadêmica, né? Sim. Mas o meu Instagram sempre tem alguma coisinha lá relacionada com o cérebro. Legal, legal. Doutora Sheila Brichigliari. Legal, gente. Muito obrigado aqui pela sua companhia aqui no programa Inspire-se. Participe do nosso grupo do Telegram. Nós somos um movimento que está começando e você pode ter certeza que o céu é o limite. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia. Nós fomos transmitidos aqui pela Jovem Pan, Rede TV Paraná e Panflix. Até o próximo programa. Eu me chamo Walter Godoy e este foi o programa Inspire-se.